Olá! Na atividade 14 falaremos sobre o sistema circulatório humano, que envolve aí a pequena e a grande circulação, também chamadas de circulação pulmonar e circulação sistêmica. Nós falamos um pouquinho sobre o sangue, que tem essa função de circular transportando substâncias, principalmente gases, como o gás carbônico e o oxigênio, que vão ser carregados ali no sangue pelas hemácias. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como acontece essa circulação, né? Bom, os componentes do sistema cardiovascular, o sistema circulatório, são então o sangue, os vasos sanguíneos, por onde o sangue vai circular, e o coração, que é uma bomba. É esse órgão que permite o bombeamento do sangue para que ele flua aí pelos vasos sanguíneos. Como nós falamos, a circulação ela vai se dividir em circulação sistêmica ou grande circulação, que é aquela na qual o sangue sai do coração, passa pelos sistemas corporais, os órgãos, deixando o oxigênio e recolhendo dessas células o gás carbônico e volta ao coração, para que posteriormente aconteça a circulação pulmonar ou a pequena circulação, ou seja, esse sangue rico em gás carbônico que chegou ao coração vindo do corpo, ele agora vai ser levado aos pulmões, onde vai deixar o gás carbônico, captar o oxigênio e será levado, conduzido novamente ao coração, para que depois aconteça a circulação sistêmica ou grande circulação, ou seja, o sangue que chegou ao coração rico em gás oxigênio será levado agora para os sistemas corporais, depois retornará ao coração e assim por diante. Durante a circulação pulmonar ou pequena circulação, aquela que acontece a nível dos pulmões, nós vamos falar que lá no pulmão vai acontecer a hematose. Já vimos até. A hematose é a troca gasosa que acontece ali nos alvéolos. Então, o oxigênio vai passar para os vasos sanguíneos e o gás carbônico que está ali naqueles vasos sanguíneos vai passar para os alvéolos para ser eliminado na expiração. Essa troca gasosa nós chamamos de hematose. Ela acontece por difusão, ou seja, o oxigênio passa, atravessa do alvéolo para o vaso sanguíneo, porque tem mais oxigênio no alvéolo e menos no vaso sanguíneo. Então, ele passa do meio onde está mais concentrado para o meio onde está menos concentrado. E o gás carbônico faz o processo contrário, passa do vaso sanguíneo, onde está em maior concentração, para o alvéolo, onde está em menor concentração, para ser eliminado na expiração. Assistam a aula que fala sobre o sistema cardiovascular nesse link. Bom, eu trouxe aqui a imagem do coração, que é esse importante órgão muscular que faz essa contração e esse bombeamento do sangue. Bom, ele é dividido em 4 cavidades: o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Percebam que o sangue que passa pelo lado direito, que está aqui em azul, ele vai ser um sangue venoso, ou seja, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Já o sangue que passa pelo lado esquerdo vai ser um sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Então, guardem esses conceitos. E aí, como acontece, então, essa circulação? Aqui nós vemos um esquema maior
Não vai dar para colocar ele todo na tela, mas as partes principais estão aqui. Onde a gente consegue ver, então, as duas circulações interligadas aí, ó, o coração, os pulmões e o organismo, a parte superior e a parte inferior lá, os órgãos, né? Bom, o sangue, ele vai, vamos falar então aí da grande circulação, aquela na qual o sangue sai do coração e vai para os órgãos e depois retorna ao coração. Olha lá, prestem bastante atenção. O sangue ele vai sair do coração, aqui do ventrículo esquerdo, pela artéria aorta. Essa artéria vai levar sangue rico em oxigênio, ou seja, sangue arterial, para os órgãos do corpo, para deixar nesses órgãos, nas suas células, o oxigênio e recolher dessas células o gás carbônico, fazendo ali a hematose. Quando o oxigênio foi deixado e o gás carbônico foi recolhido, esse sangue deixa de ser arterial e passa a ser venoso, ou seja, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E aí ele será levado ao coração, ao átrio direito, pelas veias cavas. Então, a veia cava superior, a veia cava inferior, levarão sangue venoso ao átrio direito. Do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito e vai sair do coração. Percebam que aqui está completada a grande circulação. Agora começa a pequena circulação. Ele vai sair do coração do ventrículo direito pela artéria pulmonar e vai ser levado aos pulmões. A artéria pulmonar está aqui, ó, ramificada para os dois lados, chegando aos pulmões. Esse sangue que é venoso, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, vai chegar lá no pulmão para fazer a hematose, lá nos alvéolos. Ou seja, deixar o gás carbônico que vai passar para o alvéolo e captar o oxigênio que está chegando pelo alvéolo. No momento em que o sangue se torna rico em oxigênio, ele passa a ser um sangue arterial. E aí ele vai ser levado ao coração, ao átrio esquerdo, pela veia pulmonar, pelas veias pulmonares aqui, ó, vai ser levado ao átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Então, ele vai passar para o ventrículo esquerdo e novamente vai sair pela artéria aorta, rico em oxigênio, para levar esse oxigênio para os órgãos do corpo, captar o gás carbônico e assim continuar o processo. Então, percebam que aqui, quando o sangue está chegando pela veia pulmonar no átrio esquerdo, nós temos completada a pequena circulação, na qual o sangue sai do coração pelo ventrículo direito, é levado ao pulmão, ocorre a hematose, ele se torna arterial e volta ao coração pelo átrio esquerdo, pequena circulação. E a grande circulação sai do coração pelo ventrículo esquerdo, leva pela artéria aorta, leva sangue arterial rico em oxigênio para os órgãos, recolhe o gás carbônico, se torna sangue venoso, retorna ao átrio direito pelas veias cavas. Aí nós temos a grande circulação. Então, prestem bastante atenção, porque é um processo complexo, que envolve
várias denominações. Uma curiosidade é que, às vezes, a gente costuma falar qual é a diferença de veia para artéria. A veia carrega sangue venoso, a artéria carrega sangue arterial. Não é essa a diferença. Por quê? Aqui, ó, nós temos uma veia pulmonar que está carregando sangue arterial. Ela traz o sangue lá do pulmão, rico em oxigênio, sangue arterial, para o coração. Então, não é essa a denominação. Assim como nós temos aqui a artéria pulmonar, que carrega o sangue venoso, né? Pobre em oxigênio. Então, qual é a diferença correta? Bom, a artéria é aquele vaso que vai levar o sangue para fora do coração. Aquele vaso que vai fazer o sangue sair do coração, como é o caso da artéria pulmonar e da artéria aorta. E veia é o vaso que vai levar o sangue para dentro do coração, como é o caso da veia pulmonar e das veias cavas. Então, essa é a diferença principal. Além disso, as artérias são vasos de maior calibre, ou seja, de paredes mais grossas, porque tem uma pressão maior passando por elas, enquanto as veias são vasos com paredes mais finas. As veias têm válvulas para que o sangue não retorne, por exemplo, já que a pressão nelas é menor, né? Então, essas são as diferenças básicas, tá? Coloquei um para saber mais aqui: sangue arterial rico em oxigênio, sangue venoso rico em gás carbônico. E, para saber mais sobre as diferenças entre artérias e veias, assistam o vídeo que está nesse link. Resolvam aí os exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos.